E aí, pessoal, Vitor aqui, tá começando mais um Tauricast e hoje temos um convidado que vai nos levar a uma jornada de cura e autoconhecimento. Já já eu mostro ele para vocês. Mas vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas, com as ervas milenares chinesas. A Fitofórmula fabrica as fórmulas há mais de 16 anos. Quer saber mais? Entra aqui no QR Code ou acessa fitoformulanatural.com.br. Além das fórmulas chinesas, a gente também tem o skincare. Então, acesse o QR Code ou fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente indica também você a procurar um prescritor dessas fórmulas chinesas, tá bom? Então entra no guianaturalsaude.com.br ou entra no Insta, Guia Natural Saúde. O QR Code, ó, tá aqui na tela, tá bom? Antes de eu mostrar ele para vocês, para a gente seguir no episódio de hoje, a gente também tem o Espaço Taori como patrocinador, que é esse espaço maravilhoso, onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, gravar aula, gravar curso, ou realizar sua aula, realizar o seu curso, ou realizar o seu evento. Tá bom? Então entra aqui ó, no QR Code ou spacotaori.com.br. Vem fazer do seu evento um sucesso, ou do seu podcast, ou do seu curso, ou da sua aula, um sucesso aqui no Espaço Taori. Agora, bora começar. Bora para o nosso convidado. Ele é pedagogo e facilitador de terapias interativas com especialização em terapia do som e terapias ancestrais. Ele é proprietário e mentor do espaço Casa do Silêncio, onde ele combina anos de estudo e prática para oferecer terapias integrativas que incluem aromaterapia, respiração consciente, meditação, reiki e a terapia do som. Aos 23 anos, ele sofreu um assalto violento que mudou completamente a sua vida. Vamos explorar como ele integra diferentes terapias às suas sessões, os benefícios dessas práticas e como elas podem transformar a vida das pessoas. Dia de falar de terapias integrativas com ele, Fábio Pádua. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Olha, eu estava conversando, né, com o Fábio antes da gente começar e expliquei que a gente, por conta da Fitofórmula, sempre traz um convidado para falar da medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente agora, conversando com a equipe do Tauricast, a gente falou, vamos levar outras terapias integrativas também, né? Eu acho que todo mundo tem que conhecer todas as terapias que tem aí. Então, esse é o primeiro episódio de terapias integrativas aqui do Tauricast. Muito bom, tá? muito bom. Feliz de ter você aqui. Mas antes da gente falar das terapias, como eu dei início na sua introdução, eu quero saber como surgiu o interesse pela pedagogia e já já a gente fala das terapias interativas. Perfeito. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer. Eu sou um estudioso, um curioso de muito tempo. Estudei outras áreas também, tenho outras formações, mas a questão de poder auxiliar, de lecionar, de estar junto, auxiliando, a pedagogia me deu base para poder fazer isso, né? E aí, o caminho da pedagogia, eu nunca atuei como pedagogo, né? Mas ele sempre foi uma base de estudos para seguir lecionando tudo aquilo que eu queria estudar. Sim, e aí agora as terapias interativas, como é que entrou na sua vida? As terapias integrativas. Como você mesmo disse aí, eu venho de uma família de músicos e tudo mais, então o som sempre esteve muito presente na minha vida, de uma outra forma, né? Uma forma mais tradicional. Aos 23 eu sofri um assalto, onde eu fui alvejado com 2 tiros, um no pescoço, um no braço, e aí eu fiquei em coma durante um processo. E lá dentro do hospital eu comecei mesmo na UTI, sem música, quem trabalha em hospital com a saúde sabe disso, não tem som de nada. Eu ouvi uma determinada música e aquilo vibrava todo o meu corpo, né? Então vibravam áreas do meu corpo. E quando eu voltava um pouquinho desse coma e tudo mais, eu questionava o que era isso, depois eu apagava de novo, eu perdi os sentidos. E me falavam, não tem nada, você está na UTI, não há nada aqui de diferente, né? E isso me ocasionou uma questão, uma curiosidade muito grande da onde vinha isso, né? E assim que eu saí de lá, do hospital, foram 15 dias internados, isso ficou muito na minha cabeça, nessa questão de que existia outras formas, outros jeitos da gente também cuidar da saúde, né? E aí essa vibração permaneceu em mim, na minha cabeça, durante muito tempo.
e eu comecei a estudar. Foi nessa época que eu comecei a buscar novos tipos de medicinas para integrar com a nossa, né? Conhecimentos mais ancestrais, conhecimentos mais distantes. E aí comecei a descobrir vários deles: acupuntura, aromaterapia, né? E a própria meditação em si, né? Eu vinha de uma pegada muito do workaholic, eu trabalhava 18 horas por dia. E aí eu recebi assim um tapinha no peito onde parou tudo, né? Eu tive que reconfigurar toda uma vida. Eu lembro que, como por causa do acidente, eu fiquei sem tomar água durante muito tempo pela boca, então era só intravenoso. E eu lembro que eu chegava a sonhar, e a minha boca toda rachadinha, né? E eu chegava a sonhar em tomar um copo de água. Então eu vi o copo de água vindo até mim, tinha pedrinhas de gelo animada, e aí eu comecei a perceber como a gente ressignifica a simplicidade do ato de beber água, por exemplo, né? Quando eu pude beber um pouquinho de água, assim que as sondas todas foram retiradas, eu quis virar a água com muita sede, me afoguei muito. E aí aquele processo me trouxe um pouco mais de consciência da simplicidade daquilo que eu não estava mais vivendo, né? Eu tinha, aos 19 anos eu já ganhava muito bem e fui passando, fui para o trainee, morei em vários lugares do país e trabalhei muito, né? E aí tinha muita possibilidade financeira de algumas coisas, mas existia um vazio, alguma coisa ali que eu não conseguia identificar. E aí o ato de entrar em contato com a simplicidade, com aquilo que era mais real de verdade para mim, mudou a minha vida completamente, assim. Sim, e qual foi a primeira terapia que você teve contato quando foi estudar? A primeira foi Florais de Bach, em Curitiba. Eu fui Por morar em quê? Curitiba porque os aromas, eles têm um poder muito poderoso, né? Assim, tanto a aromaterapia quanto a questão herbal, né? A questão de Aham, estar na natureza, sempre me chamou demais. sim. Então, tanto que depois desse acidente eu saí, eu morava em São Paulo, eu fui morar em Curitiba, procurei um lugar com um pouco mais arborização para poder morar. E aí a questão é tanto eu não tinha informação sobre floral, não sabia, para mim floral era quase a mesma coisa que aromaterapia, e não é. A gente está falando de energia da planta, né, que é o floral. Não tem a ver com aroma, é a energia específica da planta. E aí eu comecei a estudar e foi o primeiro caminho que eu entrei. Logo em seguida vieram a aromaterapia, e aí outras práticas que envolviam tudo isso. E tanto o aroma como o floral me ajudavam muito a acessar esse momento de crise que eu estava vivendo, né, de reconstrução. E eu tinha muita memória, muitas imagens do processo do assalto, né? E aí os aromas e os florais me ajudaram demais a colocar o pezinho no chão de novo, a perceber tudo que eu já tinha passado e que eu poderia seguir para frente aquilo com aprendizado e Sim, seguir com um trauma um pouco mais aliviado. Eu ia desmontando esse trauma na minha cabeça, né? entendi. E agora me surgiu uma dúvida, como é que funcionam os florais? Já quero saber, já. Então, eu estudei os florais, hoje eu não trabalho com Sim, eles, né? Mas eu estudei, e ele é a questão energética da planta, não é a parte química. As pessoas imaginam que seja a parte química, e não é. sim. É a parte energética da planta, né? O floral de Bach, o Dr. Bach, ele disse que ele colhia a primeira água que caía, que passava, o primeiro orvalho que passava na madrugada, nas primeiras horas do dia que tomavam os Uhum. raios de sol. Então tem uma parte energética muito profunda no processo mesmo, né? E isso é conservado no floral, né? Existem vários tipos de florais, tá? Eu estou falando um pouquinho do de Bach. Mas Sim. existe floral de Minas, floral da Amazônia, existe floral da Austrália, existe floral de diversos lugares do mundo, né? Que podem ser muito combinados, né? E o interessante, o que me chamou muito a atenção da diferença da nossa medicina aqui tradicional, é que as medicinas integrativas e ancestrais, elas se complementam. Elas não separam as coisas. Sim. Elas agrupam, elas não separam nem a parte emocional, o corpo físico e a parte espiritual mesmo, o teu sagrado. E era isso que eu precisava, era esse tripé de equilíbrio para ficar cada vez mais inteiro comigo mesmo. Sim. E aí foi assim que eu comecei os meus estudos, aos 24 anos, hoje eu vou fazer 45. E aí fui mergulhando, aí fui para as medicinas, quanto mais próximo da natureza, mais me encantava. E fui caminhando, caminhando até descobrir as medicinas da floresta, estar na Amazônia mais de uma vez, entre povos originários, e isso vai abrindo a sua consciência, vai ampliando a tua forma de ver o mundo e de perceber saberes, conhecimentos que existem aí há milênios. E a gente muitas das vezes fica muito fadado a tomar um comprimido e não olhar, observar a causa do processo.
A gente trata o efeito, né? Uhum. E era isso que eu fiz durante muito tempo da minha vida. E aí, através das terapias integrativas, eu comecei a buscar essa autocura, esse processo. Eu não tinha intenção nenhuma, nem me via fazendo isso, né? Trabalhando com isso. Mas ele foi tomando uma proporção muito grande e era muito bom para mim, me fazia muito bem. E quando faz muito bem, transborda e a gente quer Exatamente, oferecer para as sim, pessoas, né? era isso que eu ia falar. E quais foram as outras? Quais foram as que vieram, os outros estudos? Ah, sim. Esse processo de busca, você entra num processo de autoconhecimento. Então você vai percebendo as necessidades que surgem e todas essas são ferramentas que vão te ajudando a você entender e a compreender o seu caminho, né? O seu propósito, o que você está fazendo aqui. A gente sempre tem essas perguntas muito profundas e muito racional. Então, quando a gente começa a se aprofundar nesses estudos, a gente percebe que muitas vezes o racional ele acaba impedindo, o racional exagerado, né? A gente precisa ter, a gente vive aqui, né? Mas a gente precisa ter uma confiança no processo e sentir um pouco mais. Sentir com este cérebro que habita o peito, não este aqui, né? E hoje a gente tem muitos estudos falando sobre isso. E aí eu comecei a mergulhar muito e voltou muito depois desse processo a questão das vibrações e do som. E eu tive outros negócios, outros ramos, trabalhava em outras áreas. Eu tenho formação em design também, então eu trabalhava com design e a forma me chamava. E aí o som começou a me chamar mais atenção do que a forma. E aí eu tive outros negócios e tudo mais. E aí um dia um músico entrou num negócio que eu tinha, e nós começamos a conversar e ele falou sobre esse nome que eu não conhecia, né, que era o Sound Healing, a terapia sonora. E aquilo é quase como se tivesse caído alguma coisa sobre mim. Eu falei, eu quero saber sobre isso. E eu comecei a pesquisar. E aí eu fiz algumas formações sobre o Sound e aí eu me apaixonei completamente. E aí vieram, junto com o Sound, já havia estudos e práticas de meditação, né? E hoje um dos estudos que eu mergulho e tenho mergulhado bastante, complementando tudo isso, é a questão da respiração consciente. A gente se enche de muita coisa e esquece do oxigênio, né? E a gente respira muito curtinho, muito aqui. E o oxigênio ele tem esse poder grandioso de poder mexer em toda a parte química do corpo, né? De liberação de hormônios, de passar informações para o teu cérebro, se você está mais ansioso, se você precisa correr, se aquilo é perigoso ou não, e está tudo ali. E lá no nosso espaço a gente faz sempre o início das vivências com muito exercício de respiração, e a gente percebe que as pessoas afogam com oxigênio. E aí, é muito interessante. A gente começa a fazer exercício, as pessoas começam a tossir. Eu falei, é só oxigênio. É só oxigênio. A gente esqueceu de respirar, né? Sim. Então o oxigênio ajuda a te trazer para cá. Ele te aterra, ele te põe para cá. A gente faz tanta coisa, né? Que até esquecer de respirar a gente está esquecendo, meu Deus. A gente economiza oxigênio. Perfeito. A gente economiza o ato de respirar. Quando você observa uma criança respirando, bebezinho, a gente vê aquele barrigão que vai para cima e vai para baixo. E nós não. A gente fica naquela respiração muito curtinha. E nos processos que eu gosto de trabalhar e fazemos na Casa do Silêncio, a respiração ela é um dos portais que abre todo o processo, né? Porque às vezes as pessoas chegam, né, muitas das vezes, depois do trabalho, depois de algum processo, traz uma carga enorme de informação. A gente tem distrações diversas e ficar com você, ficar consigo não é fácil. Principalmente para a nossa mente ocidental, né? A mente oriental funciona de um jeito diferente. A nossa, aqui não, tem muito problema de foco, né? E a respiração ajuda muito você fazer. Então eu trabalho muito com a respiração consciente, com a aromaterapia. Os aromas ajudam muito, né? Eles te acalmam, eles te colocam... Além de ter um grande poder de acessar memórias. Sim. Então, através de aroma, você vai lembrar da casa da sua avó, do bolinho, né? Tem lugares que tem cheiros específicos. E às vezes não é aquele aroma que você está usando, mas o teu inconsciente e alguma coisa a mais pode te levar para aquele lugar para recobrar, para você relembrar alguma coisa e liberar alguma coisa que precisa ser liberada. A medicina chinesa fala muito sobre uma coisa, né? Que tudo que é dor é porque é energia acumulada. Então nós trabalhamos com liberações. Então existem processos aí durante a terapia sonora, que é o grande carro-chefe do trabalho, existem processos de pessoas que entram com dor, sentem dores em alguns lugares. Quando para o som, para a dor. Completamente. Some, desaparece.
E aí o que a gente consegue perceber, hoje já existe algumas pesquisas que falam sobre isso, que aonde tem algum tipo de inflamação vai doer. E aí aquele processo do som, da vibração, a vibração ela é capaz de adentrar músculo, ossos, aonde tem água, líquido, que é o meio que ela propaga com muita facilidade e intensidade, ela penetra. E aí ela entra ali, ela vai dar uma chacoalhada, vai dar uma bagunçada no processo. E aí quando a gente retorna, normalmente a gente pergunta. Tem uma outra terapia, uma outra medicina também, que é a medicina da fala, né? A gente precisa falar e precisa ser ouvido. Hoje a gente fala muito e não ouve ninguém. Né? E ninguém ouve ninguém. Uhum. Então, no final, a gente usa a medicina da fala e aí as pessoas falam um pouquinho da sua experiência, né? Fala o que sentiu, fala se doeu, fala se foi desconfortável. Porque a gente tem muito isso que muitas das vezes uma medicina ela tem que vir e aliviar e tirar o problema. E às vezes o desconforto, como o remédio amargo do passado, os remédios dos herveiros e tudo mais faziam, o xarope que a avó, que a mãe fazia, que era desagradável, esse é o remédio. E às vezes a dor, o desconforto. Existem processos durante as vivências em que a pessoa sente muito ódio, muita raiva, que estava ali dentro. Em algum lugar estava ali dentro. E por causa do verniz social, por causa da educação, por causa da religião, por causa de diversos motivos, você não expressa. Só que a energia criada não desaparece. E tudo é energia. O rancor pode ser visto tudo. assim também. Também. Rancor, a mágoa, né? As más águas que ficam ali paradas, água parada. E isso fica tudo alojado em algum lugar do seu corpo. Né? Ele pode vir e vai se acumulando, até o momento que pode estourar em doenças que a gente vê muito hoje, como a depressão, o burnout. Então são excessos, é um transbordamento. Então se você não tem uma válvula de escape, e aí entra muito as terapias que nós trabalhamos na Casa do Silêncio, que é uma válvula de escape, é um lugar, um espaço onde você vai sentir aquilo que você se negou a sentir. E de forma confortável, com amparo, né, com todo o amparo profissional, mas é bom que você sinta. Já houve episódios de pessoas, de professores de yoga, de anos, pessoas que você conversa e são extremamente equilibrados. Mas todos nós somos passíveis a sentir tudo e é bom que se sinta. Né? A gente acha que encontrou algum tipo de iluminação e não sente nada. E não é real, a gente é humano, a gente está aqui para isso. E aí, nesse episódio foi muito claro que essa professora extremamente equilibrada, zen, quando terminou eu fui conversar com ela e ela falou assim, eu tive uma vontade, um ódio tão grande. Falei, e aí? Eu falei, passou. Porque ele tem um pico, né? Ele vai, e ele precisa seguir o caminho, né? O rio precisa seguir o curso. E aí não adianta você segurar porque ele vai transbordar. E o burnout é um transbordamento dos excessos, né? Então a questão da saúde mental é algo que a medicina integrativa e complementar à medicina tradicional auxilia muito, né? Você separar um momento para você observar você. A gente observa e cuida de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantos processos, de tantas empresas, e a gente esquece que a gente não é máquina, né? E a gente tenta se tratar, e hoje tem muita concorrência com inteligência artificial, e cria uma pressão, o que vai acontecer comigo? Nada. O que vai acontecer é o excesso se você não se cuidar. Então, separar um momento para você fazer uma meditação, para você apenas reparar em você. E a nossa cultura, principalmente que é muito inspirada em algumas culturas que são extremamente competitivas, tende a cada vez mais aumentar essa pressão. Existem algumas culturas pelo mundo que eles têm um momento onde termina de almoçar e tem a siesta. Na Itália tem o dolce far niente, que é um momento de não fazer nada. O Domenico De Masi fala sobre o ócio criativo. Né? E o ócio criativo, a pessoa fala, mas eu não vou fazer nada, eu estou perdendo tempo. Existe culpa nesse processo. E aí tem uma questão de a gente olhar para dentro e realmente observar isso de perto. Essa culpa instalada, se ela tem realmente algum sentido. A gente precisa estar sempre produzindo, a gente precisa ser útil para alguma coisa. Né? O Ailton Krenak há pouco tempo lançou um livro falando sobre a utilidade do ser humano. A gente tem uma necessidade de ser útil, como se a gente fosse, né? E às vezes a utilidade da vida é esse caminho realmente de estar presente no momento presente. E as terapias auxiliam nesse processo. Nossa, sim. Olha, e esse momento que algumas culturas têm do pós-almoço, você relaxar,
A gente não pode dizer que que o brasileiro vive isso, não, né? De jeito nenhum. Porque a gente almoça, né? Trabalha 8 horas por dia. Aí tá no almoço, come rápido, porque tem que ir em banco. Porque não sei o quê, porque tem um documento. Não sei. E aí a gente, às vezes... não, mas é porque eu tenho mais coisas pra fazer no trabalho. Então eu vou lá, bato ponto e eu volto. E fica aquela loucura e a gente não relaxa. E o almoço, ele é isso. É um momento de você nutrir. Sim. E a gente, às vezes, nem percebe o que está comendo. A gente não percebe o sabor, e aí a gente aumenta um monte de produtos para ter mais sabor. Então fica mais salgado, mais doce, um monte de processo, sendo que se você parar, sentar e olhar o que você está comendo e agradecer esse processo, né, ver que aquilo chegou até a tua mão, e aquilo tem sabor, aquilo vai nutrir você, você mudou a todo um processo de receber essa nutrição também, né? Então, é muito importante isso. Hoje a gente percebe que talvez poucas culturas ainda fazem isso. Talvez as mais ancestrais, mais distantes dos grandes centros. Sim. Parece que o tempo funciona diferente, um pouco mais distante. E a gente precisa observar essa questão do tempo. O tempo é o mesmo. Depende pelo que você troca o teu tempo. Sim. Né? Então, conseguir observar e entender que a gente tem essa necessidade, essa urgência de autocuidado, é uma questão de saúde mental, é uma questão de se manter pleno. A gente observa nos processos que nós trabalhamos, a gente faz muito a questão da parada para observar a natureza. E observar todos os processos, como ela cresce. Então a gente trabalha com arquétipos na casa e trazendo informações que muitas das vezes está dentro da gente. A gente sabe, mas precisa ouvir. E a gente percebe que na natureza não existe muita competitividade, existe uma colaboração nos processos. E nós perdemos isso. A gente perdeu isso às vezes até dentro da família, né? Um querendo ser mais bem sucedido que o outro e tal. E às vezes você não descansa nem dentro da sua casa. Nossa, sim. Às vezes é aquilo que você falou, a gente trabalha comendo. Você não para de trabalhar e vai comendo um sanduíche, um biscoito, alguma coisa prática, que não suje muito e que seja rápido e que me dê saciedade. Sim. E muitas das vezes aí o excesso de açúcar e tudo mais na satisfação, né? Olha, são outros olhos, assim, tá abrindo, né? Vai abrindo a nossa mente. E eu falei do comer rápido, porque... Já aconteceu comigo de comer muito rápido. Eu sou uma pessoa que como rápido, isso é verdade. Quem tá aqui, quem trabalha comigo sabe, o Caio tá rindo. Mas sabe, eu sou uma pessoa que eu como muito rápido. Sim. Se deixar em 10 minutos, eu comi. Sim. Como muito rápido. Tenho problema de não mastigar comida. Oi? 10 minutos demorou ainda, tá vendo? Eu tenho muito problema de não mastigar, mas eu tenho muito problema de comer rápido. Já aconteceu muito comigo do comer rápido. Então, se a pessoa come em 10 minutos, ela tem 50 minutos para descansar. E aí, dos 50 minutos, eu ficar ansioso, porque eu tenho que voltar pro trabalho. E ali não descansa, porque a mente não descansa, o corpo não descansa. Você pode, ali, meio que você dá uma fantasiada, porque você tá no telefone, então foge, você tá assistindo outra coisa. E foge, mas ali, ó, todo momento você tá ansioso. E aí, você tá falando, eu só tô pegando. E como a gente não para, né? E esse processo de comer muito rápido, mastigar pouco... Você aumenta a questão do trabalho do seu corpo, né? Ele vai ter muito mais trabalho. E aí você fica mais letárgico ainda. Porque ele vai precisar de mais energia, mais tempo para digerir tudo. E aí gera essa ansiedade. A ansiedade é aquela vontade, né, de viver lá no futuro, né? Você vive lá no futuro, você não vive no aqui, no agora. Sim. Quando a gente termina o processo na Casa do Silêncio das meditações, eu sempre ofereço um chá, às vezes um biscoitinho, alguma coisinha, porque logo depois desse processo de estar presente, quando você coloca qualquer coisa na boca, o sabor é outro. Desperta as papilas gustativas. Então eu sempre faço um chá de algumas ervas, eu utilizo especiarias, ou canela, anis estrelado, cardamomo, e aí eu pergunto para eles, o que tem no chá? Que erva é hoje? E aí é aquele aquela explosão que acontece. É o fato de estar presente, né? Hoje tem muitos termos para se falar sobre isso, mas a meditação, muitas das vezes as pessoas imaginam que é ficar sem pensar. Não existe isso. Né? Principalmente nós do lado de cá. Não existe isso. A mente é um macaco. Ela pula de galho em galho, galho em galho, galho em galho. E o que você tem que fazer? Só não pular com ela. Gentilmente, você traz ela de volta para a respiração ou para o som que você está ouvindo e permanece ali, pleno.
né? Vai surgir pensamentos? Vão. Não puxa a cadeira e chama para ele para sentar. Sim. Deixa aí, ele vai embora, ele vai mudar de assunto. A mente vai mudar de assunto. E você permanece ali, no ar que entra, no ar que sai. Existem técnicas que a gente faz para isso. E principalmente o vibrar do som. Sim. E aí, quando você retorna, que seja lá, a gente faz o processo, é um pouco mais longo, a gente tem ciclos, né? Então tem os iniciantes no ciclo 1, que vão começando. No ciclo 2, a gente traz o corpo para o processo. Então aí já não é mais a meditação guiada, tranquilinha, deitadinho. A gente entra nesse processo de mexer essas águas que ficam muito tempo paradas no corpo. E aí você entra em transe. A meditação que utiliza o corpo, a meditação dinâmica, né? Ela é muito voltada para nós ocidentais, porque a gente faz muito isso, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então ficar sentado para uma pessoa, você fala, vou meditar, Deus me livre, eu vou ficar sentado ali, vai me dar uma agonia, vai me pinicar o corpo. Então a meditação dinâmica é muito indicado até para quem você fala, eu não consigo ficar deitadinho quietinho. Então vai direto para o segundo ciclo. E aí depois você vai querer vir para o primeiro ciclo. Porque a gente vai utilizar muito o seu corpo, que ele vai entrar num estado de que eu preciso prestar atenção aqui, senão eu caio. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, senão eu vou cair, vou desequilibrar. E aí você vai ficando ali, e a gente termina sempre com uma terapia de som. E aí não tem como. Você vai deitar, você vai entregar o seu corpo ao solo, ao chão, e aí toda a vibração vem no corpo. Aí entra num relaxamento extremamente profundo. E o que acontece dessa ansiedade toda? Às vezes você fica tão ansioso que não é só comendo, é dormindo. Você não descansa. As ondas cerebrais, elas não atingem o lugar que deveria, né? E no Sound Healing a gente consegue chegar nas ondas de descanso profundo. E aí, muitas das vezes você faz lá a meditação de Sound, só o Sound dura uns 20 minutos. Todo o processo 1h30, às vezes mais. Quando a pessoa levanta, daí ela fala, nossa, parece que eu dormi a noite inteira. Teve até, essa semana, uma das alunas falou assim, nossa, eu podia sair daqui pra balada. Eu tô completamente descansada. O radical, assim, né? Não era a intenção. Aí mas essa questão de descansar, de recarregar a bateria, né? Então a gente fica muito pilhado, essa é a palavra mesmo, a gente fica muito cansado, aí vai para casa ansioso, eu preciso ler não sei quantos livros, aí você não absorve. Sim. E não tem o prazer do processo. O prazer da leitura, o prazer de se alimentar, o prazer de fazer o próprio alimento, ou de comer um alimento que é alimento. Né? Não é uma coisa que parece alimento, mas não é alimento. Sim, teve uma doutora, na verdade, a doutora Josiane Barros, que ela veio gravar um curso aqui no Espaço Taori. E ela também é muito estudada em medicina tradicional chinesa, acupuntura, as fórmulas chinesas. Ela coloca no trabalho dela, na fisioterapia e tudo mais, neurociência. Ela tem, né? Tudo isso ela engloba no trabalho dela. E aí, por que eu tô falando dela? Porque você falou da meditação. E eu me peguei aqui porque... um spoiler, doutora, perdão, mas ela gravou o curso e uma das aulas, antes de iniciar, a verdade, as aulas, as introduções, era meditação. Perfeito. E ela falou, eu vou meditar porque o curso ele tem que ter um vídeo de meditação. E eu sou essa pessoa que meditar, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu sou agitado, né, aquilo tudo e tudo mais. E aí, só que eu tava aqui acompanhando a gravação e eu tinha que estar aqui, então não tinha... o que fazer, meu computador lá embaixo. E eu falei, nossa, eu vou acompanhar a meditação dela. Quando eu vi, eu tinha ido junto na meditação dela. E aí, depois, quando ela falou que acabou, eu levantei assim, eu falei, meu Deus do céu, nossa, eu fui junto. Eu fui me ligar depois, eu falei, nossa, eu fui junto com a meditação da doutora. E é aquilo. E foi uma entrega involuntária, né? Porque tem isso, de você ir na casa do silêncio, né, e tudo mais, e eu não. Eu com esse pensamento de não fazer... Tava aqui e falei, ela começou, vou dar uma seguida aqui. Quando eu fui ver, né? É natural do ser humano buscar isso, entende? Está dentro de nós. A gente observa assim, essa busca dessa transcendência ou dessa conexão com esse silêncio. A gente observa nas crianças. Já viu criança quando vai brincar e ela começa a rodar para ficar tonta? Ela sai daquilo. Ela sai disso aqui, ela vai para algum outro lugar. A gente vê aquelas rodas nos parquinhos que as crianças sentam junto e fica girando. E a criança entra num estado, assim, depois ela ri muito, ela libera muita coisa. Então nós temos essa busca natural dentro de nós, né? E às vezes nós temos a resistência. Só que o que acontece? O que você sentiu logo em seguida? A gente se recarrega.
A gente fica mais eficiente. Eu fiz já trabalhos com a Porto Seguro em São Paulo, com os funcionários, nessa busca da saúde mental, do relaxamento e da meditação. E levando o sound healing, levando a meditação sonora. Então, assim, quando termina, a pessoa desligou um pouquinho daquele processo dos números. Ainda trabalhei com o pessoal da saúde lá, que é mais puxado, né? Que tem que dar informação que faleceu fulano e aí tem que cobrar um negócio. Sim. E aí, é muito difícil para eles. Então, essa questão de entrar em contato consigo, separar o que é de fora e o que é de dentro, te regenera, te revigora. E aí, quando você retorna para aquilo, você está mais eficiente. Você está mais inteiro fazendo aquilo. E aí você vai começando a perceber, a descobrir, a fazer um caminho, uma trilhazinha, que você pode fazer o teu trabalho com muita eficiência, estar muito presente ali. E é isso que a respiração consciente, que todas as terapias que eu trabalho fazem, é estar presente no momento que você está. Se eu estou trabalhando, eu estou completamente focado naquele trabalho. Se eu estou descansando, ok, eu vou descansar. Quanto tempo eu tenho para descansar? Tenho tanto tempo, ok. Eu vou fazer alguma coisa que me dá muito prazer, eu vou ler outra coisa, eu não vou ler um livro técnico, né? Eu vou fazer qualquer outra coisa ou não fazer nada. O ato de não fazer nada, de ficar à vontade, de permitir isso acontecer sem culpa, que é um exercício que é precisa ser importante, feito, que é sim, importante. sem culpa. No início a gente sempre sente culpa, Sim. e aí é importante você encostar essa culpa na parede e conversar com ela, entender. Trazer aí entra o racional. Por que eu estou sentindo culpa? Eu me organizei. Esse é o momento de eu estar aqui. E aí você começa a perceber o sentido disso. E é nesse momento que ativa muito a sua criatividade. Então, meditar ativa a sua criatividade. Você vai ficar muito mais produtivo. A empresa agradece. Já fiz mais de 15 meditações no Sesc Santos, para público e para funcionários. Sábado agora eu vou estar lá de novo às 10h30 da manhã. Ao público? Aberto ao público. Olha! Ao público. Só precisa se inscrever, tá, gente? Sim. Mas eu estarei lá esse sábado, dia 20. E assim, é muito interessante o resultado que isso traz para a empresa, para o ambiente da empresa. Olha, bom saber. Traz muito. Bom saber. Descarrega. Sim. Sabe aquele ódio que a outra sentiu? A pessoa sente. É normal a gente sentir aquela mágoa, aquele ódio. E às vezes você está ali e você vai perceber durante o processo que começa a lacrimejar. Você não está chorando, mas está liberando alguma coisa. Sim. E às vezes você quer chorar e você não pode, ou não quer ser visto chorando. Então é um momento que isso acontece, de liberação. Então, o nome Casa do Silêncio é um convite para você entrar dentro desta Casa do Silêncio. A Casa do Silêncio está aqui dentro. E às vezes a gente tem um monte de medo. Tem gente que chega em casa, liga a TV, liga a rádio, precisa de um barulho, né? Por que será que a gente foge da gente mesmo? Sim. Né? De ficar com a gente, né? Então é um processo, é um caminho, não é do dia para a noite que você vai conseguir acessar essas coisas, mas é um querer olhar e estar mais próximo da sua essência, né? De quem realmente você é. E aí nesse processo muita coisa acontece. Sim. Então, aberto ao público no Sesc dia 20. Sábado agora. Sábado agora. 10h30. Entendi. Tá. Olha... Ótimo. E aí, a senhora acredita, aí não tem datas mais pra frente? Não, eu fiz uma no sábado passado. Do episódio, por isso, tá, entendi. Mas aí, não o senhor fez problema. Quando? Desculpa? Eu fiz no sábado passado também. Sábado passado, sim. Não, perdão, dia 6. Dia 6, Dia 6 tá. eu fiz também, tava lotado, e vai ter agora dia 20. Dia 20, sempre tem uma temática. Entendi. A gente leva um arquétipo, uma energia para ser trabalhada. Peguei o telefone só pro pessoal entender, então a gente tá gravando dia 18. O episódio com o Fábio não vai ser postado antes disso, que a gente posta toda quarta. Tá. Mas dá pra acompanhar o Instagram da Casa do Silêncio. A Casa do Silêncio trabalha de segunda a quinta-feira. Sim. Né? Nós temos os atendimentos individuais que acontecem durante o dia na casa, que inclui todas essas terapias que a gente está falando, mas muito mais focada naquilo que você vai me trazer. Nós temos o atendimento às empresas também, que acontece, a gente modela e faz todo o processo de acordo com o seu interesse, Sim. de acordo com o que a empresa quiser. E nós temos já os grupos de estudos de meditação na casa, que acontece segunda, terça e quarta, às 19h30. Precisa reservar horário, porque a gente tem uma capacidade limitada de pessoas lá dentro. Mas acontece todos esses dias. E aí
Pelo meu Instagram a pessoa pode entrar em contato, pelo site também pode ser possível. Sim. Ou pelo WhatsApp que a gente deixa também, que fica mais rápido, fala direto com a Renatinha, que me ajuda muito nisso, ou direto comigo mesmo. Sim, se colocar Casa do Silêncio no Instagram, é o primeiro que aparece. Isso Então é mesmo. fácil. Casa do Silêncio Oficial. Casa do Silêncio Oficial, já aparece. Isso, já aparece. É fácil. Então, pra quem é de Santos, Baixada Santista, pra todo mundo. Eu tenho alunos de São Paulo. Ó, tem alunos de São Paulo. Que desce então, uma vez por semana. Olha só, tá vendo? Então, pra todo mundo. Isso, é pra todo Né? mundo. Pra todo mundo. Vamos dar continuidade. E aí, eu vou dar um spoiler pra galera que tá aqui acompanhando a gente até agora, que no final a gente vai ter... Eu posso chamar de sessão? Como é que a gente chama? Pode Sessão. ser, pode ser. A gente vai ter uma sessão. Uma sessão de sound healing. Isso, perfeito. De meditação sonora. Isso, de meditação sonora. Então, continua aqui assistindo o episódio, tá bom? Com a gente. Quem tá escutando ou assistindo, continua aí que já no final do episódio, a gente vai fazer a sessão aqui com o Fábio. Antes de continuar, a gente falou da aromaterapia lá no começo. Sim. E aí, gente, vou perguntar pro Caio. Caio, tá dando pra ver o que tá aqui atrás? Onde sai a fumaça? Não. Só a fumaça. Em alguns episódios outros episódios dá pra ver, mas a gente tem um difusor, Sim. né? E ele não tá só com água pra sair fumaça, ele tá com óleo essencial, né? E aí, eu quero que você me fale desse óleo essencial, porque o que tá ali é capim-limão. Perfeito. E aí, você tava me explicando antes que tem diferença. Tem. E aí eu quero entender. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da aromaterapia. Sim. A aromaterapia, ela tem muitos poderes, né? A gente está trabalhando com a energia da planta e a parte química também da planta, né? Mas o aroma em si, ele consegue adentrar as memórias, ele consegue causar estados de relaxamento muito profundos, ou também de te ligar para processos para estudo, para você fazer alguma coisa. Então ele desperta isso. Na Casa do Silêncio a gente trabalha muito com aromas. Desde óleos essenciais puros, como madeiras, ervas e tudo mais, a gente tem todo esse aroma durante as sessões. O capim-limão, ele ajuda muito, ele traz um relaxamento profundo e ele te abre para aquilo que você vai fazer, para o trabalho. Então ele tira um pouquinho dessa ansiedade exagerada que a gente tem. Eu acertei. Acertou. Olha, acertei, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com a questão do que é a óleo essencial e do que é essência. Perfeito, quero falar disso. O que é óleo essencial e o que é essência? Porque aqui é óleo essencial. Óleo essencial, isso. Esse aqui, vou mostrar para minha câmera, é óleo essencial, esse aqui. Perfeito. Perfeito. E a essência? Então, a essência seria uma coisa química, né? Uma coisa que não contém essa questão da alma da planta. O óleo essencial, ele é a alma da planta. Então, para você fazer 1 ml, 10 ml, vão quilos e quilos, às vezes, de rosas, do próprio capim-limão, né? Vai muito dele para você tirar o óleo essencial. A essência, não. Às vezes tem um similar químico ali, olfativo, né, artificial, que se assemelha. E aí a gente está falando, isso entra, só o aroma vai enganar o cérebro. Não, não vai enganar. A gente está falando, e isso é muito importante a gente falar. Sim. A gente esquece que a gente faz parte da natureza. A gente fala, natureza, né? A gente faz parte dela. Então há um reconhecimento do teu próprio corpo quando você entra em contato com algo que é de verdade, que é real, que é a alma da planta. Então, existem vários deles que são muito bons. A gente utiliza muito lavanda. O lavanda ajuda a dar aquele relaxamento e te deixa mais tranquilo para tudo aquilo que a gente vai fazer. Quando a gente tem alguma coisa de estudo, para o retorno, a gente utiliza limão siciliano, alecrim, porque são ervas que vão trazer aquele frescor, e o alecrim ajuda muito para você voltar para cá, para aterrar. Depois de um relaxamento profundo, tem que descer umas escadinhas para sair da Casa do Silêncio. Então a gente passa um alecrim para as pessoas ficarem aqui, né? Então levanta, toma um chazinho, fica por ali, espera, tá bem, né? Tá pronto para ir embora, porque você realmente entra num estado, né, de relaxamento muito profundo e às vezes até de transe. Então, os óleos essenciais ajudam muito. Tanto a abrir a porta, quanto a trazer você de volta para cá. Sim. E a terapia do som? Vamos falar dela. Vamos. A terapia do som é uma terapia vibroacústica, né? Então, ela vai trabalhar tanto com o som, quanto com as vibrações no seu corpo. Nós temos instrumentos que são milenares, né? Nós temos o tambor, que tem aí, talvez, 40 mil anos. Nossa, sim. É muito antigo. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido um tambor, como ser humano você já ouviu.
A egrégora humana já ouviu, o teu ancestral já ouviu. Então ele vai ressoar muito forte de você. Quando a gente é bebê, a gente, assim que sai do corpo da mãe, ou lá dentro do corpo da mãe, a gente escuta um tambor, que é o coração da mãe, né? Que tem uma cadência, que está tocando. Quando você sai ali fora, e você, eu, alguém que não tenha filho, alguém que não tem experiência, quando a criança começa a ficar aflita, a primeira coisa que você faz é trazer para perto do coração. E aquele tutu ajuda muito a criança a entender que está tudo bem, eu estou aqui perto. Então o tambor traz muito essa questão da ancestralidade e da terra, de fincar os 2 pés na terra, que ela é firme, que nada de ruim pode acontecer. E aí a gente entra com elementos também nos instrumentos. Então a gente tem terra, a gente tem água, a gente tem fogo, a gente tem instrumentos que remetem ao ar. E aí essa composição de som, essa paisagem sonora que vai sendo criada, vai conduzindo você para um estado de relaxamento muito profundo e até transe. E às vezes esse transe entra no estado simbólico da mente. Quando abaixa muito, chega em determinadas ondas, começam a surgir imagens. Né? Podem fazer muito sentido, ou não, elas só precisam vir do seu inconsciente. Ou você pode acessar alguma memória muito antiga que você achou que nem lembraria mais disso, ou não tinha acessado ainda, e ele retorna. Existem alguns sons, eu posso pegar um? Pode. Posso mostrar? Esse aqui é muito interessante. Os sons trabalham muito com o seu repertório. Então, esse som, por exemplo, eu já ouvi em sessão de uma moça muito emocionada, falou, me lembrou a cortina da entrada da casa da minha avó. Outro falou, nossa, é uma revoada de pássaros. Outro falou, nossa, eu senti água no meu corpo. Então, é muito o teu repertório. Então, é o tipo de terapia, a terapia do som, que ela trabalha com o teu repertório. É tudo que você traz de você. Então, isso reverbera e o que você faz? Você acolhe. Você apenas acolhe, sem julgamento. Né? Entra em contato com isso, sente todo o processo. Se vier a tristeza, sente a tristeza. A gente vive numa sociedade que a gente precisa ser extremamente feliz, ou demonstrar que é. E tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentir, tá tudo bem estar triste um dia, tá tudo bem sentir tudo aquilo, mas aquilo vai começar e vai terminar, e vai embora. O problema é se apegar também nesse processo, tanto da tristeza quanto do excesso de felicidade, ou de demonstrar isso, né? E aí causa desequilíbrio. A medicina chinesa fala muito sobre desequilíbrio. Então, a gente vai formando uma paisagem sonora que vai adentrar aí dentro do seu corpo e, como eu falei um pouquinho no início, ele entra nos músculos, ele entra nos ossos, ele entra nos nervos, ele vai percorrer todo o seu corpo, todo o seu cérebro. E aí aquilo vai ficar ressoando em você. Então, quando a gente fala de ressoar, a gente está falando disso aqui, ó. É como se eu jogasse uma pedra num rio. E aquelas ondas que vão se formando, vai se espalhando, vai se espalhando. E muitas das vezes o teu ouvido tem uma limitação para ouvir, mas o teu corpo, não. As vibrações vão continuar. Durante o processo, pode ser que as pessoas adormeçam e tá tudo bem. Ah, eu adormeci, eu não vi nada, viu? O teu corpo sentiu tudo, absolutamente tudo. Existem espasmos que acontecem durante o processo. Né? Eu atendi uma bailarina que foi do Holiday on Ice e as pernas dela pulavam. Ela usou a vida toda as pernas, com muita coisa. Então tem muita pressão naquele processo, né? Muita dor acumulada naquele processo de fazer o perfeito, de o que errar não é aceito. E aí quando você entra com o processo de relaxamento, ele vai diretamente naquilo que precisa ser dispensado, naquilo que está em excesso. E aí o excesso transborda, e às vezes vem num espasmos. Eu tenho alunos que estão comigo há quase 2 anos e ainda possuem espasmo. Ainda existem camadas ali dentro que vão ser liberadas. Tudo aquilo que você permite também. Né? E o processo vai acontecendo naturalmente. Então são camadas de som que são criadas. Que vai fazendo sentido para você, de acordo com o seu repertório. Perfeito. Ótimo. Nossa, e olha, eu já tô ansioso já, viu? Pra no final do episódio. Ó, ansiedade, olha. Ai, meu Deus. É normal. Normal, né? Então, na Casa do Silêncio, a gente tem a aromaterapia, respiração consciente, meditação, a terapia do som e o reiki. Sim, Queria sim. entender mais do reiki também, por favor.
O reiki, ele é a questão do contato com a energia universal, né? Uhum. Não é a sua energia, né? Existem muitos reikianos, graças a Deus, que espalham isso por aí. E o reiki, ele é esse contato maior com uma energia grande dos grandes mestres, do teu sagrado, de alguma coisa. Então não é a sua energia. É uma energia que vem de outro lugar e você se torna um grande canal. E acontece muito com o reikiano esse processo de que semelhante ao que aquela pessoa que vende flores. As flores passam pelas mãos dela e o perfume fica nas mãos dela. Então o reikiano que está trabalhando, que está sentindo todo esse processo de harmonização, de busca de equilíbrio e eu não uso muito a palavra cura, é muito voltar ao equilíbrio, né? Sair dos extremos e ficar mais equilibrado. Passa por ele e ele também fica muito bem. Então durante o processo, principalmente na finalização do processo, a gente entra com aromaterapia e um pouquinho de reiki em todo mundo. Né? E aí o reiki funciona aquela questão de transmissão pelas mãos, através de símbolos sagrados, né? Que foram passados. Então você entra ali nesse processo, harmonizando aquele corpo para o retorno. Sim. E também, conversando antes, a gente há 3 ciclos, Sim, né? na Casa do Silêncio. Eu queria entender também esses 3 ciclos. Perfeito. O ciclo 1, ele trabalha com a introdução do que é meditação, né? E a base do conhecimento da Casa do Silêncio, ele é ancestral. Então, ele entra muito nessa questão dos símbolos, né? A gente trabalha com muito essa questão da simbologia. Então, a gente traz para cada encontro um símbolo, um arquétipo, um elemento. Pode ser o fogo, a água, pode ser o urso, pode ser alguma coisa que seja, que venha dessa mitologia comparada, né, do Jung, que ele fala muito disso, que ele comparou a mitologias de aldeias na Amazônia com a Papua Nova Guiné, e o mesmo símbolo significava a mesma coisa. Então, existe um inconsciente coletivo, existe uma memória aí humana que acessa isso. Então, o primeiro ciclo trabalha muito isso. Então, ele é muito tranquilinho, tem exercícios de respiração, tranquilinho em movimentação. Sim. Tá? Mas ele tem muito impacto. E aí você entra nesse processo, a gente conversa, sempre tem uma introdução, a gente vai falar bastante. E aí a gente entra a gente já entrou com a aromaterapia, entra com exercício de respiração, depois a gente vai para uma meditação guiada. Então, eu vou ficar pensando em um monte de coisa, nos meus boletos, na criança, na panela que eu deixei em casa, meu cachorro, meu gato. E aí, o que a gente faz? A gente entra com palavras, a princípio, né? E aí a gente vai guiando o processo. Então eu vou te levando para alguma coisa. E a gente utiliza muito da visualização criativa. A visualização criativa tem um poder absoluto, assim, é gigante. Porque o teu cérebro não sabe se é verdade, se não é. Você visualizou, é real. Eu falo de manga, você já viu manga. Eu falo que a manga tá doce, você sente o gosto da manga doce. E como o contrário é verdade, azedo, né? Limão, a boca já... Você tem a memória disso, salivou. Sim, Então, isso é muito real na visualização. Então, a meditação é toda baseada nisso, a guiada do primeiro ciclo, né? Sim. Então, a gente vai acontecendo durante o processo. Terminou, são 12 encontros. Então, são 3 meses de tratamento, tá? A gente não tem lá, você tem que fazer os 3 meses. Não, você faz um mês. Dificilmente a pessoa para. Dificilmente, né? Ela consegue. E ela segue o primeiro mês. Passou disso, a gente tem um mês de intervalo para ela elaborar tudo que foi trabalhado. Todo o processo precisa ser elaborado, né? A gente tem um outro tempo de fazer as coisas. E aí a gente inicia o segundo ciclo, onde a gente traz a meditação ativa adaptada para nós aqui, né? Então, aí eu trago o corpo para o processo. Muitas das vezes a memória não é racional, mas o teu corpo lembra, né? E aí a gente vai movimentar ele em exercícios específicos, com bases em meditações já ancestrais, orientais e meditações daqui mesmo, que traz toda essa atenção para cá. E aí um pouco mais forte o processo. E a gente sempre finaliza com o sound healing e com a escuta ativa. Como foi para você? E às vezes um falando ali, o outro um pouco mais tímido, difícil. Ele reconhece aquilo que foi falado. E ele fala, nossa, eu senti a mesma coisa, eu senti isso, ou, nossa, para mim foi horrível, eu tive vontade de ir embora, não sei o quê. E por que você ficou? Eu falei, eu fiquei porque eu precisava sentir o processo. E agora, como você tá? Tô leve. Tô maravilhoso. Passou a vontade de matar as pessoas, passou aquele nervoso todo. Tô ótimo. E aí, depois disso, a gente vai para o terceiro ciclo. O terceiro ciclo, a gente entra com a mistura dos 2 ciclos, mas um pouco mais profundo. Com mais entrega. Né? E acaba acontecendo aquela situação da pessoa tentei de tudo,
e essa é a minha última solução. Sim. Acontece muito também? Muito. Nós Chega temos muita casos gente muito assim. específicos lá. Nós temos casos de pessoas extremamente racionais. Né? Quando a gente fala, e assim, a Casa do Silêncio, ela trabalha muito com a base ancestral dessa questão da ritualização. Então, tudo tem uma ritualização. Não é nada feito do nada. Então, cada objeto, cada planta é uma florestinha numa sala. Sim. Tem muitas plantas, tem um altar montado. Então, a gente traz os 4 elementos, o fogo, a água, o ar, e tudo ali é montado um altar, como é aquele momento onde você vai consagrar você para você. Você vai se encontrar com você, com o seu sagrado, com os seus propósitos, com o seu objetivo. Então, acontece da pessoa chegar e falar assim, ai meu Deus, olha isso, tem vela acesa, ai esse cheirinho, ai, é muito místico. E não é, né? A gente está falando de uma coisa completamente natural, que é da natureza, que são sons, são instrumentos que já fizeram parte de ritualísticas do mundo inteiro. Não tem nada de místico. Não tem nada de místico. É científico. O som chega em lugares que as palavras não chegam. Então eu já atendi médicos, já atendi psicanalistas, já atendi pessoas extremamente incrédulas de tudo. Eu falei, não, você não precisa acreditar em absolutamente nada. Você só precisa sentir. Sentir. E aí esse é o grande problema. As pessoas querem racionalizar. Sim. Colocar dentro de uma caixinha. Ah, isso é isso, isso é isso. E aí só senta e sente. Depois a gente conversa, né? Uhum. E existem muitas pessoas que começam esse processo com essa resistência muito grande. Existem casos, se você quiser depois a gente conta, muito fortes, de pessoas extremamente racionais que conseguiram acessar. Não, pode contar. Podemos? Conta pode, claro. Tem um muito famoso, assim, lá, todo mundo dos alunos da casa, né? A casa já vai fazer 3 anos, que é de uma psicanalista que eu atendi ela tanto no grupo quanto individual. Dá para fazer isso. Você faz o grupo, que tem uma egrégora, que tem uma energia, e você faz o teu trabalho individual também. E eu atendi mais de 1 ano, acho que 1 ano e meio. E ela tinha um trauma muito profundo da perda de um filho de muitos anos atrás, uns 15 anos atrás. E ela tentou de diversas formas para poder entregar, para poder... frequentou diversos lugares para poder ter esse encontro ou realmente sentir que está tudo bem, que ele está bem, que ela pode ficar bem também, largar esse processo, entender o ciclo de começo, meio e fim e partir para o processo de agradecer o que já viveu, né? E não ficar muito apegado na perda, como se houvesse uma perda. É muito difícil quando alguém falece, quando a gente perde um animalzinho, alguém muito próximo, né? Mas a gente precisa entender o processo de que é natural, que vai acontecer, assim como todos os ciclos da natureza. O processo vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. E ela começou a fazer o primeiro ciclo da casa, e numa das vivências guiadas, porque isso acontece muito, existe um campo energético no processo que acontece. Então, você traz a tua ancestralidade, ela traz, todos nós trazemos, e ali a gente forma um círculo sagrado, e tudo isso se conecta. Então, a tua ancestralidade está presente. Você é a semente que foi plantada lá atrás, entendeu? Eles estão vivos em você. Então, essa parte energética é muito forte. E aí eu vou narrando durante a meditação guiada, e ela é extremamente racional, depois ela contou isso na escutativa, no processo final, que antes de eu falar o que ela precisava fazer, ela já estava fazendo. Antes de eu falar onde ela precisava estar, ela já estava. Então, neste dia específico, ela caminhava com os pés na terra até encontrar um riozinho. E eu fui narrando e ela percebeu que ela já estava nesse lugar. E ela, extremamente racional, ficou meio preocupada e observadora. E ela chegou perto desse rio, e do outro lado do rio alguém acenou para ela a mão, assim. E aí ela olhou e eu logo em seguida falei, olha, você vai chegar no riozinho e do outro lado do rio tem um guardião. Tem alguém te esperando. E ela achou estranho aquilo, e ela chegou, correu e olhou, e quando ela olhou era o próprio filho dela, que ela não tinha nem sonhado com ele há muitos anos. E aquilo mexeu muito com ela nesse processo. E a meditação segue, onde você entra no rio, o guardião do rio entra no rio, vocês conversam, muitas das vezes sem palavras, é só com o olhar, com energia. Ele sai do rio e você, durante o processo meditativo, o elemento, um dos elementos água, você se torna o rio. Então você se desmancha e você desce com o rio para ter a sequência para onde o rio tem um objetivo, ele tem para onde ir, como nós também.
E ele vai seguir. E aí você precisa seguir a sua vida. E ela se tornou água e foi. E ela, durante a visualização dela, particular dela, do que ela trouxe, o filho corria em volta do rio com ela enquanto ela era rio, até despencar numa grande cachoeira. E quando despecou na grande cachoeira, o filho virou para ela, ela ouviu, ela sentiu, falou: mãe, eu tô bem. Segue a sua vida, segue o fluxo do seu rio, porque um dia no mar a gente se encontra. E ela voltou em prantos, chorando, muito, muito, muito. A sala toda ficou muito preocupada. Nós estávamos em algumas pessoas, mais de 10 pessoas. E aí a gente respira, mesmo que a pessoa chore, a gente deixa que isso saia, que essa água escorra. E aí a gente passa um bastão da fala, né, para que enquanto você fala, isso também é uma medicina ancestral, enquanto um fala, o outro observa, enxerga ele falar. Só fala quem tem o bastão. E aí, a hora que chegou na dela, ela limpou as lágrimas e falou assim: olha, gente, eu sou extremamente racional. Eu estava aqui pelo relaxamento, pela proposta de relaxar. Mas eu acabei chorando muito ainda de reencontrar um filho que faleceu há mais de 15 anos, que para mim não tinha sentido o falecimento dele. E agora eu vi ele bem, eu vi ele sorrindo. Eu vi que eu posso seguir o meu rio, eu posso seguir a minha vida e tá tudo bem. Então, como é que você explica isso? Nossa, como é que explica isso? Como é Sim. que explica, né? E aí a gente entra naquela fala de que não precisa ser racional. Ficou bem, te fez bem, liberou algo que precisava liberar. Tá muito bom. Sim. Acata e segue. E segue. E ela continuou conosco durante muito tempo ainda. E tá super bem, a gente tem contato até os dias de hoje. Então tem casos muito específicos de traumas, de pessoas. Teve uma senhora que ela tinha muito medo de lavar a cabeça com água debaixo do chuveiro. Ela lavava no tanque ou em alguns lugares assim. Morava de frente para o mar, mas não entrava no mar, não entrava em piscina. E ela não entendia, nunca tinha tido que ela lembrasse de algo, algum trauma relacionado à água. E aí, através da terapia do som, através da Casa do Silêncio, de todo esse processo, ela, numa visualização também, que aí entra na parte do som, eu não falo mais nada, né? E só fica os sons trabalhando, as camadas de som. E aí, você entra no estado simbólico. Algumas pessoas entram, outras ficam extremamente presentes. Tá tudo certo também. E ela visualizava de cima uma criança, um bebê recém-nascido, e uma mãe muito carinhosa dando banho nessa criança numa banheira. E aí a mãe encostou a criança e foi pegar alguma coisa e a criança afundou. E a mãe pegou ela rápido. Mas esse susto, a criança engoliu um pouco de água. E ela já era uma senhora de quase 70 e poucos anos. A mãe já tinha falecido e tudo mais. Ela não consegue verificar se essa criança era ela. Mas ela começou a lavar a cabeça, ela começou a fazer natação, ela começou a entrar no mar. Então, assim, existem processos que acontecem ali que a gente não vai explicar e você nem busca isso. A gente busca o equilíbrio. Sim. Se fez bem, te fez bem, então tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa, que... Essa é uma das histórias. Né? Nossa, existem histórias muito... E as duas bem emocionantes. Bem né? emocionantes, Existem muito. Várias outras, assim, Sim. várias outras, né? Sim. Várias outras. Ontem nós tivemos um caso muito específico de uma moça que ela teve um problema de audição durante muito tempo e aí durante os sons ela sentiu vibrar onde ela não sentia mais nada há muito tempo. Então, a gente não busca uma explicação, né? A gente encaminha ela e fala assim, ó, vai procurar um médico, vai ver o que está acontecendo, né? Às vezes é só a vibração, mas a emoção de perceber que aquilo ainda vibra, né? Sim. Faz muito bem para a pessoa, né? Então, é esse contato de ficar consigo, né? De autoobservação. A gente observa tudo, mas a gente mesmo não. A gente não, né? A gente não. Nossas histórias emocionantes. Sim. E aí chegamos no momento que a gente vai fazer a sessão agora, perfeito, né, com sons. E aí eu vou perguntar só pro Caio. Caio, eu preciso que eu chegue o microfone um pouquinho mais perto ou a gente pode deixar onde está? Só inclina o seu caminho. Assim? Isso. Tá bom? Teste em algum instrumento? Vamos lá. Por favor. Isso é mais sutil. Tá bom? Então tá, já volto. Então a gente agora vai fazer uma sessão de terapia dos sons, sim, né? Então, tem alguma indicação? A pessoa senta, isso, deita, deixa o telefone, se estiver ouvindo ou assistindo, deixa o telefone de lado. Isso. Caso esteja
Lavando louça, tá escutando a gente? Trânsito, academia, essa parte, só quando chegar em casa, alguma... O ideal é que você realmente separe um momento para você, né? Ou você sente, ou você deite. Quanto mais relaxado e confortável você ficar, Sim. melhor é. A gente vai tirar um dos sentidos durante o processo, é a visão. Então a gente vai pedir para que vocês fechem os olhos, né? E fiquem apenas na respiração. E aí eu vou conduzindo todo o processo quando você me autorizar. Perfeito, então. A gente está organizando aqui, a gente está arrumando uma das nossas câmeras, tá? Pra gente fazer bem legal. Quem tá aqui com a gente também pode fazer. Pode Quem participar. tá aqui no estúdio Só pode fechar os participar. olhinhos, Só fechar os olhos. Então, galera, tá aqui na câmera principal, não tá, galera? Ó, se tiver lavando louça, ouvindo a gente, no trânsito, no carro, Isso. na academia, essa parte dá uma pausa. Fica só com avança, você agora. Exatamente, isso. Então, calma, tá bom? E aí, agora, deita, Isso. senta. O mais confortável possível. O mais confortável possível. Se você quiser colocar um fone de ouvido, melhor é. Melhor ainda, colocando um fone de ouvido. Você vai ouvir as vibrações e você vai sentir vibrar dentro de você. Ótimo, ótimo. Então, podemos? A gente está dando ok com a produção? Pode. Então, agora a gente vai iniciar terapia com som, com o Fábio. Fica à vontade. O Tauricast é seu agora. Muito obrigado, Vitor. Muito gentil. Então, olá, tudo bem com vocês? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos agora. Que você, sem julgar e sem alterar, observe a sua respiração. Como ela está, se ela acontece só na parte superior do corpo, no peito, lá em cima, ou ela consegue ser abdominal. Agora eu vou pedir para você respirar profundamente, enchendo bem o seu pulmão. Inspira. Segura. Quando você ouvir o sinal, você solta pela boca bem devagarzinho. Como se estivesse esvaziando uma bexiga. Quando terminar, fica vazio, não respira. Permanece aí. Inspire e sobe. Segura. Solta. Nós vamos fazer mais 2 vezes, você só vai ouvir o sinal. Fica vazio. Quando você for soltar agora, você vai soltar pela boca e soltar um som, qualquer som, pode ser um A. Permaneça de olhos fechados. A partir de agora, você vai ouvir apenas a minha voz e os sons. Se a tua mente pular, se surgir muitos pensamentos, eu vou pedir para você focar na respiração e no som.
retornando devagarzinho. Voltando a sentir, traz atenção para os dedos das mãos, dedos dos pés. Sente o seu corpo inteiro. Não abre os seus olhos ainda. Respira profundo. Solta pela boca. Mais uma vez. Lentamente. Você vai olhar primeiro para o chão. Deixar entrar um pouquinho a luz nos olhos. E vai voltando para cá. Percebe seu corpo. Se ele tem alguma necessidade, espreguiçar, mover. Percebe a sua respiração. Seja bem-vindo de volta. Primeira vez que eu faço, tá? Antes da gente continuar, tá na câmera principal, né, Caio? Tá, então, alguns sons foram bem fortes pra mim. Posso contar minha experiência? Por favor, né? Eu vou adorar ouvir. Caiu uma lágrima, não sei se tá dando pra ver, mas caiu uma lágrima, vou limpar, tá? Teve os sons principais. Acho que por ter ouvido antes e saber o que é, esses aqui me pegaram bastante. Meu avô faleceu em dezembro e na casa dos meus avós tem aquele relógio que quando dá a hora exata ele toca. E me lembrou muito, né? Eu junto com meus primos, a gente lá. E o relógio ainda tá lá, funciona, e tem uma história muito engraçada, que o relógio ele já é uma herança do meu pai e tudo mais, já é até brincadeira na família. E meu pai, ele dava corda quando era criança, né? Já mais adolescente, e aí depois de um tempo passou pra mim isso. Então meu avô mandava eu dar a corda no relógio, então veio também a gente dormindo na casa da minha avó. E o relógio tocava à noite, a gente tinha um medo de descer aquelas escadas, parecia enorme, descer a escada para pegar um copo d'água, a gente não descia, e tudo mais. Veio muito essa lembrança, né? E tava muito isso, que a gente fica muito focado, né? E escuta o som, a respiração. E aí depois também veio um som que parecia muito passando, o tempo passa, e tá tudo bem o tempo passar, e a gente continua, e tudo mais. Nossa, para mim veio muito isso, me lembrou muito essa lembrança da casa dos meus avós. Minha avó ainda mora, é do mesmo jeitinho ainda a casa, né? Mas para mim é uma perda recente e tudo mais. Então, para mim veio muito isso. Que bom, muito, muito bonito o teu relato. E é muito isso, é o teu repertório. Sempre é muito particular, muito pessoal. Mesmo que você faça, a gente tem sessões, as pessoas em geral ficam na casa e frequentam ela uma vez por semana com o seu grupo, né? Sim. E é sempre único, nunca é igual. Mesmo depois de você terminar o primeiro ciclo, fizer os 3 ciclos, eu tenho alunos que retornam para fazer o primeiro ciclo de novo e segue conosco, né? Então é muito único. E ele vai abrindo umas portinhas e tudo aquilo que você precisa entender. E às vezes de forma mais poética, mais lúdica, numa linguagem que a gente assimila com mais facilidade, né? Com afeto familiar. Sim. Com uma mensagem muito profunda, né? De que tudo vai passar, que vai ficar tudo bem, né? O processo. Então ele entra muito com profundidade no teu repertório. Não tem uma indução, né? Sim. Não tem como, né? Você vai trazer o que é seu. E aí a gente soma naquele grupo todo, ou no atendimento individual também. Existem atendimentos online também, eu atendo pessoas de fora do país, e atendo gente do Guarujá, que não quer atravessar a pontinha. E a gente atende online e funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu compartilhei a minha experiência, quem está em casa pode compartilhar, Por sem favor, problema nenhum. eu vou amar saber. Então, quem está em casa, Por favor. quem está escutando ou assistindo, coloca aí. No Spotify tem como, Sim. no YouTube tem como deixar um comentário, tá bom? Porque, como você disse,
experiência particular, né? Cada... Mesmo que seja desagradável. Sim. Então, nossa, teve um som que me deu uma agonia. Tá tudo bem, entendeu? Acolhe Sim. isso, observa e mergulha nessa agonia mesmo. Aí vai ver aonde isso vai levar. Sim, E tá tudo bem, tá tudo certo. tá tudo bem. Vamos continuar, Vamos. tá bom? Depois dessa sessão foi ótima. Nossa, de verdade, como eu disse, eu não conhecia. Tanto que você tá vendo que eu tô tirando um monte de dúvida, né? Muito bom. Olha, eu criei algumas situações, tá bom? E aí vamos conversar sobre essa situação, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. A primeira é, uma pessoa está enfrentando altos níveis de estresse no trabalho, tá? Resultando em ansiedade, dificuldades para dormir. Eu te pergunto, Fábio, qual terapia, ou combinação, ou outras coisas que você poderia indicar para essa pessoa gerenciar esse estresse e melhorar o sono? Durante os atendimentos individuais, a gente tem uma escuta aberta muito maior, né? Então a gente consegue ouvir e a gente desenha o atendimento de acordo com o que ela precisa. Então, neste caso específico, a gente precisa ouvir e entender, e ela precisa realmente falar, colocar para fora e muitas vezes se ouvir o que está incomodando. Qual é o grande incômodo? Sim. É o ambiente do trabalho, ela não aguenta mais aquele trabalho, ela não aguenta mais algumas pessoas no trabalho, ou tem mais coisa aí. Nunca é um fator, né? Sempre tem um entrelaçamento de fatores Perfeito. que transbordam e chega nesse desconforto. Mas a terapia sonora auxilia demais na questão do relaxamento para um sono melhor. Ela é uma das grandes indicações para insônia. Olha. Então, eu tenho até uma querida de uma aluna, a Ale, que ela falava, nossa, quando eu venho aqui no outro dia, eu preciso colocar 2 despertadores. Porque ela falou, eu perco a hora, porque o sono se torna muito profundo. Olha. Então, eu aviso normalmente Sim. as pessoas, olha, principalmente no primeiro ciclo, Aham. né? Coloquem o despertador, observe Sim. isso, porque você vai relaxar muito bem. Sonhos mais lúcidos, acontecem uns processos aí. E ela relaxa. E dormir é essencial, né? Para diminuir essa questão dos hormônios estressores e recompor, regenerar para você Claro. estar para o próximo dia. Né? Então eu combinaria a terapia sonora, a aromaterapia também, bastante, né? Sim. Tem momentos que a gente precisa dar uma respirada. E a meditação. Sim, Precisa. Meditação, né? Meditação. Sim. Tem que ter. Você o falou carro-chefe. da aromaterapia e há um tempo atrás coloquei um difusor pequenininho e colocava algumas gotinhas. Era de hortelã. Hortelã-pimenta. Era esse mesmo. Muito bom para estudar. Olha, então, Dor de cabeça. eu colocava ele pra dormir. Pra mim foi muito bom. Como foi? Foi muito bom. Nossa, Olha. ele acabou e ó, eu não comprei ainda. Mas nossa, ele foi coisa muito interessante. bom pra mim dormir. Que interessante. A hortelã, ela tem isso, ela é a menta, né? Então ela vem, talvez seja esse processo que você estava precisando. Você colocou algo muito semelhante ao que você estava sentindo. E aí você acabou essa junção dessa ansiedade com aquele processo, você cansou e relaxou. Verdade. E entregou. Mas a hortelã-pimenta é muito utilizado assim para dor de cabeça. Olha. É maravilhoso. Você não Sim. pode aplicar ela direto na pele, porque é óleo, ele acaba vindo pro olho. Né? Sim. Então, no couro cabeludo, né? Ou cheirar mesmo, sentir Sim. o aroma, né? Fazer a conchinha, né? E sentir é muito bom. Eu normalmente sempre tenho comigo. Bom saber, já vou comprar de bom novo ter. já. Vamos fazer mais uma? Vamos. Tá. Alguém está se recuperando de uma cirurgia recente e está buscando formas de acelerar a recuperação física e emocional. Qual abordagem terapêutica você sugeria para apoiar a recuperação pós-cirúrgica? Então, pós-cirúrgica a gente não entra com vibroacústica. Não entra. Não entra. Pela essa questão de vibrar Sim. realmente os tecidos, né? Então precisa de um determinado tempo ali, mais ou menos 1 mês e meio, dependendo da cirurgia até mais, 3 meses e tal, Importante a gente deixar claro isso. Pós-cirúrgico não, Sim. não é o ideal, né? Porque a gente está mexendo com vibração, Claro. né? Quem tem ponte safena, essas coisas também não é muito indicado. Se você me informar sobre isso, eu não vou me aproximar tanto durante o processo. Entendi. E aí dá para fazer de levinho, sim, né? Mas nesse caso eu entraria com meditação, muito a respiração consciente para o processo, né? Muita visualização criativa, seria muita meditação guiada mesmo, né? Para ela entender o processo, entender que aquilo vai passar, que vai ficar tudo bem, e visualizar o próprio corpo acontecendo, né? O próprio corpo se autocurando, né? A cirurgia que foi feita cicatrizando, todo o processo ajuda muito. Os óleos essenciais também auxiliam nesse processo,
né? Tanto da regeneração, existem alguns óleos que são tópicos, Aham. tem que ser muito puro para isso, e ele nunca é aplicado, ele tem que ter um carreador, ele tem que ter um óleo condutor do processo. O óleo essencial na pele pura é perigoso queimar. Sim. Então não dá para fazer, não dá para brincar com isso. Então existem algumas massagens nesse processo para passar e tudo mais, nada de muita manipulação, por questão de se houver algum tipo de infecção não espalhar para o corpo e tudo mais. Mas essa é muito da conscientização mesmo. A partir do momento que você passou por uma cirurgia é para você ficar mais quietinho. Sim. Então você tem que entender esse processo, por mais ansioso que esteja, né? Então essas meditações guiadas ajudam bastante. Entendi. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí, para encerrar, eu vou pedir para quem está começando a explorar as terapias complementares, qual o seu conselho? Para estudar, Pra estudo. para estudo? Para estudo, primeiramente. Eu acho que o processo ele inicia do autoconhecimento, né? Uhum. De saber realmente o que conversa com você, né? Pode ser que não seja o som, pode ser que seja... Existem muitas terapias hoje em dia, né? Existem várias terapias energéticas, terapias que acessam memórias, terapias que trabalham com o toque mesmo, né? E existem as mais sutis e tá tudo bem. Então, acho que o início é um processo de caminhar entre todas as terapias possíveis que te desperta, que te chamam, para você entender, ver como reage em você. Você não vai conseguir levar ninguém a algum lugar que você não tenha ido. Você precisa ter passado por aquilo. Então, isso serve para o teu trabalho, para o teu intuito de vida e tudo mais. Você não vai conseguir conduzir uma pessoa se você não entende o que ela passou, se você não entende a dor, você não sabe o que é aquilo. Então, é um bom caminho começar a estudar. E eu acho que frequentar na Casa do Silêncio pode ajudar. Exatamente. Eu já ia falar isso, já. Frequentar a Casa do Silêncio e aí... Atende muitos terapeutas lá. Olha só. Então, e aí... Fala o Instagram, como é que eu procuro a casa e tudo mais. O Instagram talvez seja mais rápido hoje em dia, né? Sim. Casa do Silêncio Oficial. Ok. Né? E aí, o WhatsApp... Lá tem o link. Tem o link, Direto tem pro tudo lá. Vai Sim. direto pra gente. Ou manda no direct lá também, Mesmo, a gente aham. conversa. E sejam todos muito bem-vindos à Casa do Silêncio para experienciar, para sentir, para gostar, para não gostar também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Eu vou pedir para vocês também me seguirem nas redes sociais, qualquer uma é @VitorLeutes. Não esquece também de seguir o TaoriCast nas redes sociais, @TaoriCast. Vale lembrar que lá no TikTok a gente posta cortes menores de cada episódio e no YouTube a gente posta cortes maiores. Então o episódio sai quarta, quinta, sexta, segunda e terça, tem alguns cortes maiores. Estão liberados se não quiserem assistir o episódio completo, tá bom? Mas aqui teve a sessão, acho válido iniciar desde do começo do nosso episódio. Segue também a nossa patrocinadora Fitofórmula, @Fitofórmula Lab. Segue o Espaço Taori, também Taori Espaço. Vai lá, acessa também o Guia do Natural Saúde para você achar um prescritor das fórmulas chinesas mais perto da sua casa. Vale lembrar também que quem tá no Spotify, Deezer ou Apple, tá escutando a gente, consegue seguir e também deixar um comentário. Acho que falei tudo. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho. Foi um episódio maravilhoso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu, que vai ouvir. E estamos aí à disposição. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.